Seja bem-vindo a mais um estudo 1189, hoje com o capítulo 11 de 1 Coríntios. Nós encerramos o capítulo 10 falando sobre a liberdade do cristão. E esse capítulo 11 ele já começa com um versículo que tem a ver com o tema do capítulo anterior. Fala sobre introduções sobre a adoração e a ceia do Senhor em apenas 34 versículos. Antes de darmos início a mais esse capítulo, vamos orar. Pai, nós confiamos no Senhor e é por isso que buscamos ao Senhor. Sabemos que o Senhor tem as palavras de vida eterna, o Senhor tem a instrução, o Senhor sabe o que tem depois da curva. E é por isso que nós fazemos menção de Ti, porque és o nosso auxílio, o nosso protetor, a nossa torre forte. Diante dessa certeza, dessa fé que carregamos, nós pedimos que nos instrua através da Tua palavra e que o Teu Espírito Santo encontre em nós uma mente disposta a ser transformada e um coração disposto a se tornar segundo o Teu coração. Fica conosco, se revela em mais essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Que você possa buscar ao Senhor todos os dias com a certeza de que dia sim, dia não, ou quantos dias sim, ou quantos dias não, Ele vai te ouvir. Ainda que a resposta não seja favorável, ainda que você ache que Ele não está ouvindo, Ele sempre está nos ouvindo. Nós que estamos muito ocupados, na maior parte das vezes, para ouvi-lo. Mas agora você parou para ouvir, então vamos ouvir o que o Senhor nos diz. Tornem-se meus imitadores como eu o sou de Cristo. Aqui Paulo fala que nós devemos imitar a Cristo assim como Ele imita. Então ele se coloca como um exemplo vivo. Está com dúvida do que fazer? Imita o que eu estou fazendo, porque eu estou imitando a Cristo. Por muito tempo, eu ouvia esse versículo e ele é muito significativo para mim, porque eu olhava para Paulo com uma atitude prepotente. Ser capaz de falar, me imita, é alguém que tem muita certeza de que está fazendo certo. Mas quando estamos fazendo certo, essa certeza vem do Senhor, porque é Ele que valida as nossas obras, os nossos frutos. Então, hoje, nessa área da minha vida, no estudo 1189, eu posso te dizer, imita esse processo aqui, imita esse momento no seu secreto, que sem dúvidas você vai ter a oportunidade de ouvir direto do Senhor a voz dele e não vai depender de ouvir a minha voz. Então, hoje, com esse exemplo pontual da minha vida, eu consigo entender um pouco do que Paulo estava sentindo quando ele pediu para que o imitassem. Que você chegue a esse ponto também em várias áreas da sua vida, de ser um exemplo vivo, porque você está seguindo o exemplo do Mestre. Continuando. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, pois é como se a tivesse rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem.
pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por essa razão, e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. Julguem entre vocês mesmos. É apropriado a uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? A própria natureza das coisas não lhes ensina que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido e que o cabelo comprido é uma glória para a mulher? Pois o cabelo comprido foi lhe dado como manto. Mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus. Aqui um assunto peculiar daquele momento da igreja. Eu já ouvi sobre o fato de que as mulheres tinham que cobrir sua cabeça porque muitas haviam se convertido ao cristianismo e elas eram às vezes prostitutas pagãs que eram obrigadas a raspar a cabeça. E por isso, para que desse tempo do cabelo crescer, elas usariam um véu. Foi uma das explicações. Aqui fala bem detalhado sobre a realidade, mas o resumo para mim é esse versículo. Mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus. Então, era um costume daquela época, essa questão de cobrir a cabeça ou descobrir a cabeça. Eu acho um sinal particularmente de respeito não entrar de boné na igreja, apesar de ver algumas pessoas utilizando, fazendo uso do boné, mas eu acho que o boné é para tapar a luz solar. Essa é a serventia, um chapéu para proteger a cabeça do sol. Como um acessório estético, usa, mas eu aconselho usar fora da igreja. Por que tapar a cabeça, né? E quanto às mulheres, eu já, da mesma forma que para os homens, se eu estivesse à frente de um ministério, eu orientaria nesse sentido. Para as mulheres, eu não exigiria véu, porque foi uma prática desse tempo, desse momento. Mas se você se sente bem em usar véu, amém. Quando eu e Karen fomos a Israel, ela usou véu em alguns lugares por uma questão de respeito, já que para eles é algo importante. Então a gente respeita aquilo que é importante para os outros e a gente não quer, assim como Paulo, criar polêmica. Continuando. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto, eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. São aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice,
Vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue de Jesus. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, come em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. O povo estava indo com tanta fome para a ceia do Senhor, que naquela época era farta, pelo jeito, que eles estavam se embriagando com o vinho que era apenas para celebrar. E eles estavam se aproveitando daquela oportunidade para encher a barriga e alguns irmãos ficavam sem comer. Hoje a ceia ministrada na igreja, ela não tem por finalidade encher, mas apenas pontuar, marcar, registrar esse momento de celebração, de alegria, de festa, porque Jesus se foi, mas vai voltar. Então é um memorial. A ceia é isso, para lembrar de Cristo, para lembrar do sacrifício dele por nós. E aqui eles estavam fazendo uso dessa oportunidade para comer mesmo, para encher a barriga. Era delivery ali, era all inclusive. Mas Paulo teve que instruir sobre esse aspecto. Ele recriminou a atitude deles, porque não estavam levando aquele momento com o sentido correto. Talvez na sua vida você esteja levando algo fora do sentido e enchendo a barriga ou se embebedando com o que não era para ser dessa forma. Que você possa, sim, usufruir das alegrias deste mundo, mas não deixar que elas te dominem. Porque se nós formos dominados pelo trabalho, formos dominados pelos nossos negócios, formos dominados pela ganância, pela inveja, pelo orgulho, ou por qualquer coisa que não seja o Senhor, com certeza, algo vai dar errado. Uma palavra breve, versículos muito curtos, instruções interessantes, significativas, e o melhor de tudo é esse momento que a gente passa na presença do Senhor. E o que eu desejo para você e para sua casa é que Deus te abençoe, em nome de Jesus.